Vamos falar sobre títulos públicos e privados. Inicialmente, o que são títulos financeiros? Trata-se de instrumento de investimentos onde está representado o crédito ou propriedade para aquele que obtém através de investimento. Eles são emitidos pelo governo, como por exemplo os títulos oficiais, título do Tesouro, por empresas como ações, debêntures e instituições financeiras. O objetivo é captar recurso. Na prática empresarial, esses títulos eles são importantes porque é uma forma de se levantar financiamento para as operações, para a expansão e também para projetos. O título ele pode ser utilizado também para dar liquidez à empresa e, com isso, a empresa tem acesso rápido a recursos, principalmente para capital de giro. Na vida pessoal, é de suma importância os investimentos feitos tanto em títulos públicos como em privado, uma vez que isso faz parte da educação financeira. Você reservar uma parte para fazer investimentos. Vamos falar agora sobre alguns termos utilizados dentro desse tópico de títulos públicos e privados. Começando por valor de face, também chamado de valor nominal. É o valor do título que é emitido. O valor de mercado, ele pode ser o mesmo que o valor de face ou pode ter alguma diferença. Quando se fala de vencimento, está se falando do prazo de validade daquele título, onde no vencimento do prazo o emissor ele deve pagar uns juros como retorno do investimento feito por quem compra esses títulos. Juros é o pagamento feito periodicamente ao investidor. Esse título ele é chamado também muitas vezes de cupom, mas tem o mesmo objetivo. Rendimento é a taxa de retorno sobre o investimento do capital investido, quando é feito para um título, tanto público como privado. Debêntures é o título de dívida emitido pelas empresas com o objetivo de captar recursos. Ações é como se fosse uma parte da empresa que está sendo negociada. É uma pequena fração da empresa que dá alguns direitos aos acionistas, como por exemplo, se as ações são ordinárias, o acionista tem direito a voto. Mercado de capitais. Quando se fala mercado, está se falando do ambiente em que há a troca entre ofertantes e demandantes de recursos financeiros. No mercado de capitais, são negociados principalmente na Bolsa de Valores, ações, debêntures e outros títulos. Renda fixa e renda variável. Quando se fala de renda fixa, os pagamentos eles já são previsíveis, como juros, dividendos. Já o investimento ou renda variável são investimentos cujos títulos eles podem variar através de algum indexador, como por exemplo os títulos oficiais do governo, eles podem variar de acordo com a taxa Selic. Quando se fala de liquidez, está falando da facilidade que o título ele pode ser comprado ou vendido dentro do mercado, sem afetar significativamente o seu valor. Títulos públicos. Começando pelo Tesouro Prefixado. O Tesouro Prefixado, ele é um título do Tesouro Direto e faz parte do programa do governo brasileiro para arrecadar capital. É uma forma de opção de investimento de renda fixa. Existem algumas vantagens muito práticas em relação ao Tesouro Prefixado. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Por exemplo, ele está disponível em diferentes prazos,
pode ser no curto, no longo prazo. Lógico, quanto maior o tempo que passa investido, melhor é o retorno. Ele é acessível a investidores com diferentes níveis de capital. Por quê? Para que você possa investir, normalmente não precisa-se de um capital elevado. Lembrando que a incidência de imposto de renda pela alíquota decrescente de acordo com o prazo de investimento. Quanto maior o prazo investido, você tem um menor alíquota do imposto de renda. Tesouro Selic é um título do governo onde ele está atrelado à taxa Selic. É possível resgatar esse investimento a qualquer momento sem perder os rendimentos. Ser usado a taxa Selic contribui para que haja um diferencial em relação à poupança, ou seja, é um valor, um retorno maior do que aquele se fosse investido em poupança. Ele é considerado um investimento realmente seguro, porque ele é emitido pelo governo. Embora exista incidência de imposto de renda, o retorno ele é interessante, né, já que tem segurança, liquidez e pode ser investido a curto e médio prazo, você pode resgatar a qualquer momento. Tesouro IPCA. A diferença entre os anteriores é que ele é vinculado ao imposto do governo e ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Ele também está disponível tanto no curto, médio como no longo prazo. Lembrando que quanto maior o tempo, melhor o retorno que você vai ter sobre o seu investimento. A incidência de imposto de renda pela tabela decrescente. Títulos privados. Começando pelo CDB, Certificado de Depósito Bancário. Esse título ele é emitido pelos bancos. Ele pode ter o prazo variado, desde curto prazo até vários anos. E ele oferece uma taxa de juro fixa que é atrelada ao índice chamado de CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDB ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos até um certo limite. Existe a incidência do imposto de renda pela tabela decrescente. Agora, um lembrete é que nem todo CDB ele tem liquidez imediata, porque alguns podem ter uma certa carência para o resgate. Mas, na maioria dos casos, você pode resgatar a qualquer momento esse capital investido. Letras de crédito imobiliário. Trata-se de um título de renda fixa que é emitido pela instituição financeira. Seu objetivo é financiar projetos imobiliários e dessa forma captar recursos para esse objetivo. Oferece uma taxa de juros tanto pré como pós-fixada, dependendo do LCI, né? E ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos até um certo limite. Letras de créditos do agronegócio, LCA. É um título também emitido por instituições financeiras e ele capta recursos para o agronegócio do Brasil. São considerados investimentos seguros, uma vez que eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Há uma isenção do imposto de renda, isso é muito bom. E também, quando se investe no LCI, o investidor ele está apoiando o setor agrícola do Brasil. Debêntures. Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas com o objetivo de captar recursos no mercado financeiro. Quem investe em debêntures está emprestando dinheiro à empresa e recebe, em contrapartida, juros e retorno sobre o capital investido. Existe a incidência do imposto de renda pela tabela decrescente. A liquidez ela pode variar.
Algumas podem ser resgatadas antes do vencimento, isso é interessante. E é importante também avaliar a solidez financeira da empresa que está emitindo o título, para que você possa então ter uma certa garantia. Muito embora lembrado que os debêntures, eles não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ações. Os acionistas, eles têm direito a uma parte do lucro da empresa e uma fração da empresa quando ele compra uma ação. Em muitos casos, os acionistas, eles podem votar, eles têm direito a voto no conselho da empresa para tomar algumas decisões estratégicas. O valor das ações pode flutuar com base no desempenho que a empresa tem e também em relação ao mercado de ações. Existem dois tipos de ações, ON e PN. As ações ON, ações ordinárias, elas dão direito a voto, tem um retorno maior, em contrapartida, se houver algum imprevisto em relação à empresa, um fechamento da empresa, ela é o último a receber os seus dividendos. As ações preferenciais, nesse caso, ela tem preferência no recebimento dos dividendos. Os passos para se investir na Bolsa de Valores. Primeiro, definir os objetivos e as metas. O objetivo, aonde você quer chegar. As metas, como você quer chegar. Digamos, seu objetivo é fazer um montante de 100 mil reais. Seu objetivo é estabelecer, então, uma meta de 100 mil reais. E aí você define como você vai fazer isso. Para isso, você precisa ter uma reserva de capital. Em seguida, escolhe-se uma corretora, abre-se a conta, estuda quais as empresas elas estão em melhor situação no mercado e faz o primeiro investimento através da corretora. A partir daí, é só monitorar regularmente o desempenho de suas ações. Lembrando que esse vínculo com a corretora é obrigatório. Não se pode investir diretamente na bolsa. Tem que ser através de uma corretora devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central.